nós vamos falar sobre a Bíblia Responde, e o tema de hoje é por que Deus permite os nossos sofrimentos. Por que Deus permite os nossos sofrimentos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Eu garanto que você estava pensando que eu ia falar sobre Jó, né? Mas não. Vou falar de alguém que sofreu um pouco mais que ele. Salmos 88. É considerado o salmo mais triste da Bíblia Sagrada. E por assim dizer, o capítulo, o número, né? O salmo é número, uma canção mais triste também de toda a Bíblia Sagrada. E é o que nós vamos aprender, como Deus lida com os nossos sofrimentos, né? Ou por que Deus lida com os nossos sofrimentos. Deixa sua Bíblia aberta aí, vamos orar. Salmos 88. Deixa aberto, vamos orar. Deus, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, louvamos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia. Jesus, que a Tua palavra possa falar em nossos corações e que nós possamos sair deste lugar transformados por ela, Pai. Sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos direcionado conforme a Tua vontade. Senhor, que nosso coração possa estar aberto, nossa mente possa estar aberta, que não possa haver nenhum empecilho, Pai, capaz de nos tirar do foco essa noite e que nós possamos progredir em graça, em misericórdia e possamos sair deste lugar acreditando e crendo que o Senhor é Deus sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Salmo 88, 1. A epígrafe, né, o título diz assim: a oração de um sofredor. Versículo 1 diz assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os Seus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima da morte. Sou contado como os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas suas mãos. Puseste-me a mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com as tuas ondas. Afasta-te de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfaleceram de aflição. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados levantarão para Te louvar? A sua bondade será anunciada na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Suas maravilhas? E a Sua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de madrugada dirijo a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o Teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passou a Tua ira. Os Teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes os amigos e companheiros, e os meus conhecidos agora são as trevas. E aqui acaba o salmo. Pode-se tentar ler o Salmo 89 para ver se acha esse final nesse salmo, porém não há. Pode-se continuar os salmos da Bíblia Sagrada, porém não há continuação desse salmo. Todos os outros versículos e outros salmos que nós vemos na Bíblia Sagrada, eles normalmente terminam com: até que o Senhor se inclinou para mim e ouviu a minha oração, até que o Senhor se levantou e respondeu ao meu clamor, ou até que eu vi o Senhor e o Senhor se inclinou a mim. Todas as orações
de tristeza e sofrimento na Bíblia terminam com uma esperança no final. Todos os salmos que você lê do rei Davi, por exemplo, ele extremamente aflito, porque o seu filho correu atrás dele, ou porque ele foi perseguido por alguém, termina sempre com um pouco de esperança no final, dizendo: eleva os meus olhos para ti, de onde vem o meu socorro, eu estou esperando no Senhor. Porém, o Salmo 88 é o salmo mais triste da Bíblia, porque termina exatamente assim, termina sem perspectiva nenhuma. O homem no final dos salmos não diz que o Senhor ouviu a oração dele. O autor do Salmo 88 está em tristeza, em extrema angústia, em extremo sofrimento, e passava por esse momento de desespero terrível, que talvez nós nunca vimos em outro personagem bíblico. Ele está passando por um momento de tanta aflição, que nós podemos ler outros versículos, outros capítulos, e nós não veremos tamanha aflição como a dele. Talvez nós, como eu disse no início, podemos nos lembrar de Jó, que era um homem que era um homem justo, um homem digno, mas no final ele se viu agraciado por Deus, porque Deus restituiu em dobro tudo aquilo que tinha feito, e no final ele ainda conheceu o Senhor, que ele só tinha ouvido falar. Esse homem não. Esse homem terminou a sua oração dizendo que os amigos foram embora, que o Senhor não o ouve e que agora os companheiros dele são apenas trevas. Mas vamos por partes para tentar entender o que esse salmo está querendo nos dizer. E para conseguirmos entender isso, primeiro nós devemos tentar entender o porquê um salmo de tamanha tristeza, de tamanha magnitude de angústia está na Bíblia Sagrada. Qual é a lógica disso? Por que um salmo de tanta tristeza está escrito na Bíblia Sagrada como um livro ou como um salmo inspirado por Deus? O primeiro motivo que esse salmo está na Bíblia Sagrada, porque Deus quis deixar claro que não é só porque somos filhos dele que não iremos passar por sofrimentos. Contrariando totalmente esse evangelho que está passando por aí, um evangelho pregado nas igrejas nos dias de hoje, que diz que os cristãos não devem passar por necessidades, e por muitas das vezes diz que você só está certo se estiver dando certo. Esse salmo diz ao contrário. Esse salmo está dizendo que um filho de Deus está passando por aflições e que até então ele não teve respostas. Ao contrário do evangelho que diz que você é filho de Deus, portanto tudo vai dar certo na sua vida. Você é filho de Deus, portanto Deus vai fazer o impossível para ouvir a sua oração e responder a sua oração. Esse salmo diz ao contrário. Então o primeiro motivo que esse salmo está na Bíblia é porque o evangelho, que é esse evangelho light, o evangelho que diz que tudo vai dar certo, não é o evangelho real. O evangelho real diz que os filhos de Deus também podem passar por sofrimento. E o segundo motivo que esse salmo está na Bíblia é também para comprovar a autenticidade da Bíblia Sagrada e especificamente dos livros do Salmo e desse capítulo. Por quê? Porque que Deus teria vontade de deixar um salmo em que diz que um filho dele não foi ouvido na sua palavra? Porque se a Bíblia fosse um livro humano, ou um livro escrito por homens para atrair para uma religião qualquer, que homem teria a bondade, de deixar na tua palavra, escrita por ele mesmo, isso, dizendo: um homem orou a esse Deus e esse Deus não o ouviu. Um homem orou e clamou a esse Deus e pediu por várias vezes para que Deus tirasse esse sofrimento e Deus não ouviu esse sofrimento. E isso não seria um bom convite ao Evangelho. Não seria um bom convite ao Evangelho. Porque eu já li esse salmo algumas vezes, mas sempre passando desapercebido, mas na hora dos estudos eu me fitei um pouco mais nos salmos, e é um salmo extremamente triste, e não convence ninguém a vir ao Evangelho, dizendo: um filho de Deus está sofrendo e Deus não respondeu. Comprova que Deus é Deus apesar dos sofrimentos dos homens. Um salmo desse deixado na Bíblia quer comprovar que Deus continua sendo Deus, apesar de um filho Deus estar sofrendo. É o que nós acabamos de cantar. Sobre ele continuar sendo bom e ele continuar sendo Deus, apesar dos sofrimentos que nós estamos passando. Então esses são dois motivos que esse salmo está na Bíblia. Mas eu quero te explicar também o contexto desse salmo específico. Porque não é um salmo qualquer.
na perícope do texto, né, depois do título, está dizendo que ele foi escrito por Emã. E quem é Emã? Emã não é um homem qualquer, não é um homem que estava andando pela rua de Israel e viu Deus e se apaixonou por Deus. Não, Emã era um levita, era alguém que servia na casa do Senhor. E na perícope do texto, né, no subtítulo do texto, diz que ele escreveu esse salmo para ser cantado no templo. Ou seja, não era um homem qualquer que estava escrevendo esse salmo, era um homem que vivia o serviço sagrado, porque o levita era alguém que pertencia ao Senhor. Tudo que ele fazia era pelo Senhor. O levita já nascia consagrado e ele já tinha que fazer o serviço do Senhor. O levita não tinha a opção de trabalhar em outra coisa. O levita não tinha a opção de trabalhar em outros lugares. O levita só poderia trabalhar na casa do Senhor. Então é por isso que hoje em dia não existe mais os levitas. Os levitas existiam no templo, porque o serviço do levita era exercido no templo. Portanto, o homem que escreveu esse salmo não era um homem qualquer, era um levita do Senhor, alguém que trabalhava para o Senhor. Outro fato sobre esse homem, sobre Emã, presta atenção. Emã também está listado no livro de 1 Reis como um dos homens mais sábios da época de Salomão. Era um homem que era um levita, prestava serviço ao Senhor, mas também era um dos homens mais sábios da terra na época do homem mais sábio que existiu. Ele não era um homem mais sábio na nossa época. Ele não era um homem mais sábio na Idade Média. Ele era um homem mais sábio na época que o homem mais sábio viveu nessa terra, tirando Cristo Jesus, Salomão. E possivelmente, por ser um desses homens mais sábios, e está listado no livro de Reis, ele era um dos conselheiros de Salomão também. Ou seja, esse homem que orou esse salmo não era um homem qualquer, era alguém que prestava serviço ao Senhor, foi separado para isso, e um dos homens mais sábios da terra. Um dos homens que viveu num tempo em que a sabedoria imperava através do rei Salomão, e era provavelmente um consultor, ou alguém que era conselheiro de Salomão. Um homem sábio, um homem criativo, um homem separado para o serviço e ainda assim viveu uma vida de sofrimento. E quais são as causas do sofrimento desse homem? Por que ele sofria tanto? Nós não sabemos ao certo o porquê ele sofria tanto, porque ele estava orando a Deus por causa desse sofrimento, mas nós sabemos que ele não estava sofrendo porque ele tinha plantado alguma coisa, estava colhendo aquilo que ele tinha plantado. Nós sabemos que, baseado nos textos sagrados, ele não tinha pecado contra o Senhor, e o que ele estava vivendo era uma resposta por esse pecado. Então, estudando e aprendendo um pouco mais sobre a vida de Emã, nós podemos entender que Emã provavelmente era um homem que estava doente, era um homem que era leproso, era um homem que vivia isolado das pessoas, porque a lepra colocava a pessoa isolada. Uma pessoa que era considerada leprosa, ela não podia viver juntamente com seus irmãos no arraial. Então, provavelmente, esse homem, que era levita do Senhor, que era um dos homens mais sábios da terra, ele era um leproso também. E aqui nós desmentimos mais uma vez essa teoria que diz que o homem não pode sofrer, porque um homem de Deus que trabalhava para o Senhor, um homem que era levita, sábio, também era leproso. Um homem que era escolhido por Deus para o serviço sagrado também sofria de uma doença que o espantava da presença do povo. O levita, o leproso, quando ele chegava na cidade, ele tinha que ir na cidade fazer alguma coisa, que era raro ele entrar no arraial, ele tinha que entrar com a cabeça coberta e gritando que era leproso para que as pessoas se afastassem dele. Então ele não poderia entrar e sentar em um restaurante ou em algum lugar juntamente com as pessoas, não. Era alguém que era isolado das pessoas, porque se alguém encostasse nele, também se tornava impura, porque ele era considerado impuro. Agora tem lógica. Um homem separado para o serviço, um homem que Deus dotou de sabedoria, ser tomado de lepra. Um homem que Deus dotou de sabedoria e dotou de talentos, ser tomado de lepra. Não, irmãos, aparentemente aos nossos olhos não tem lógica. Aos olhos do evangelho de hoje, desses evangélicos de hoje, esse homem seria um frustrado, mas para Deus ele era alguém separado para o serviço e ainda assim era sábio. Está comigo, irmão? Então nós vamos dividir esse salmo em algumas partes para que nós possamos entender o que Deus quer e o que Deus está fazendo através
da vida desse homem. Olha só, a primeira coisa que Emã faz em sua oração, em seus salmos, ele pede uma audiência para com Deus. O versículo 1 aí, com a sua Bíblia aberta. Diz assim, versículo 1 e 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. A oração dele já começa uma oração pedindo uma audiência para com Deus, porque isso era normal nos tempos bíblicos, né, nos tempos dos reis. Ele tinha que pedir para entrar na sala do rei, e se o rei estendesse o cedro para ele, ele podia entrar. Então essa oração de Onã era uma oração pedindo para que Deus ouvisse a sua oração, ouvisse a sua petição. Ele estava pedindo a Deus para que o respondesse a sua oração. E aqui chega o primeiro ponto da mensagem, que aparentemente Onã não estava sofrendo só pelas circunstâncias. Aparentemente, Onã não estava sofrendo só pela lepra. O que nós podemos entender é que a lepra era o menor dos problemas de Onã. Qual que era o maior problema de Onã? É que ele estava orando e não estava sendo respondido. Qual é a petição de Onã? Não é pela lepra. Em momento nenhum nós ouvimos falar que ele é leproso. Nós podemos ter essa percepção por causa dos textos que ele fala que ele está perto da morte, está sentindo a morte. Mas olhando biblicamente, ele não diz que ele estava leproso. A única coisa que ele está clamando a Deus e pedindo a Deus para fazer por ele é: ouça a minha oração. E isso aqui talvez é a maior causa do sofrimento dos filhos de Deus. Por quê? Porque o maior problema, não sei se já aconteceu isso com você, mas o maior problema não é passarmos por diversidades. O maior problema é você orar e não ouvir a voz de Deus. O maior problema é você passar horas orando, horas dedicando em oração, e no final parecer que Deus não está te respondendo. É o que esse homem está passando. Ele está dizendo: dia e noite eu clamo a ti, dia e noite eu clamo a tua presença, dia e noite eu chego até a ti, porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a tua resposta. Então o que está desorientando Emã não é simplesmente a doença, é o fato de estar orando e ainda assim não ouvindo a voz de Deus. Mas ao contrário de que talvez muito de nós faríamos, Onã não desistiu da oração. Porque muitos de nós oramos, e daqui a pouco, quando Deus não responde mais, a gente diz o quê? Também não vou mais orar. Se eu oro e Deus não me responde, quer dizer que Ele não quer ouvir mais minha oração, então eu vou parar de orar. Mas Emã, em momento algum, parou de orar, porque ele está dizendo no versículo 1, dia e noite eu clamo a ti, dia e noite eu busco a tua presença, buscando uma resposta. Dia e noite eu me achego a ti querendo uma resposta. E a primeira coisa que nós temos que aprender com Emã é isso. Nós devemos aprender a não desistir da oração, ainda que a resposta não venha. Nós devemos aprender com Deus a não desistir de orarmos, a não parar de clamarmos, ainda que a resposta não venha. Porque eu gosto de dizer isso para vocês, não é porque Deus não está respondendo que Ele não está ouvindo. Porque Emã está clamando: eu preciso ouvir a tua voz, eu anseio ouvir a tua voz, eu busco ao Senhor dia e noite para que o Senhor ouça a minha oração. Então a lepra ficou para trás, a doença, talvez aquilo que ele estava sofrendo, ficou para trás. A única coisa que ele quer naquele momento é ouvir a voz de Deus, mas ele não desiste. Então o que Emã nos ensina? A sermos resistentes na oração. O que Emã nos ensina? Que não importa se estamos orando um mês, um ano ou 10 anos, a oração deve ser incessante. Não importa se estamos orando por muito tempo e ainda assim a resposta não veio, a oração não deve parar, porque a resposta não veio. Porque a oração é o único poder que nós temos de acessar o coração de Deus. E quando nós desistimos da oração, nós desistimos da conversa com Deus, ainda que Deus não nos responda. Ainda que Deus por um momento se cale em nossas vidas, nós não devemos desistir da oração, porque nós devemos aprender com Emã que de oração não se desiste, ainda que a resposta não venha.
A segunda coisa que Emã faz, ele descreve a sua situação, olha só no versículo 3. Pois a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da morte. Em algumas versões vai dizer que a minha alma está cheia de males. E quando Emã fala isso, ele está dizendo, as palavras que ele usa, dá a impressão, sabe quando você vai em uma festa, é alguma coisa do tipo, em um restaurante, e você come, aí daqui a pouco você está extasiado de comida e não aguenta ver passar nada na sua frente. Sabe assim, ó, comeu tudo que podia comer, aí daqui a pouco chega a sobremesa, vai passando o cara com um pudim na sua frente, mas você não consegue nem olhar para o pudim que você gosta tanto, porque você está extasiado de comida. Porque você sabe, se você comer mais um pedaço, você pode até explodir assim, ó, não consigo mais comer mais nada. A comida, a sobremesa que eu mais gosto, tira de perto de mim. Porque eu não suporto mais comida. É isso que Onã está nos fazendo entender. Que ele estava tão sobrecarregado, que ele estava tão cheio, a alma dele estava tão cheio de males, a alma dele estava tão cheio de tristeza, a alma dele estava tão cheia de tragédias, que ele não suportava mais viver da forma que estava vivendo. É isso que ele está dizendo, eu não suporto mais viver da forma que eu estou vivendo, a minha alma está extasiada, a minha alma está cheia, eu não consigo mais viver da forma que eu estou vivendo. Tanto é que ele está sentindo a morte próxima, tanto é que ele está dizendo, eu estou sentindo que a morte está se aproximando, eu estou sentindo que os meus dias estão acabando, mas ele não está dizendo isso de uma forma boa, como Paulo diz lá que a minha vida já está sendo derramado como oferta de bebida, porque os dias estavam se aproximando, mas ele estava dizendo isso num sofrimento eterno, num sofrimento que não o abandonava. Ele estava dizendo isso numa tremenda aflição, porque ele estava orando, a alma cheia de males, e a resposta de Deus não vinha para ele. E aqui nós temos que, mais uma vez, falar sobre essa falácia do meio cristão nos dias de hoje, que o Filho de Deus não sofre. Se o Filho de Deus não sofre, o que é essa vida de Emã? Se o Filho de Deus não pode sofrer, o que é Emã? Que está vivendo, está orando, a alma farta de males, e Deus não está o respondendo. E aí, por causa desses males, eu não começo a orar dizendo, eu preciso da resposta, eu preciso ouvir a sua voz, porque a minha alma está cheia de angústia e a morte está se aproximando. E aqui eu quero te ensinar algo sobre isso também. O que Onã faz, ele está expressando seus sentimentos, dizendo, eu não estou suportando. E talvez você, como eu achava, que é proibido expressar os seus sentimentos ao Senhor em sua oração, mas o que nós lemos na palavra de Deus é que nós devemos expressar os sentimentos no momento de oração. Ainda que eles saiam desorganizados, ainda que no momento de aflição, não sei se você já passou por um momento de aflição muito forte, que parece que você vai ser sucumbido e fechado em um lugar, e você não consegue nem respirar, parece que você está afogando, e você quer só um ar, e não consegue, talvez você nunca passou por isso, como algumas pessoas já passaram, eu também já passei por esses dias, mas esses dias males, esses dias que você está passando por esses momentos, você deve expressar o seu sentimento a Deus, ainda que desorganizados, ainda que você não consiga expressar dizendo, meu Deus, o que eu estou falando? Porque no momento de sofrimento, é difícil organizar a oração, irmão. A gente faz uma oração bonitinha quando está tudo bem. A gente consegue falar palavras bonitas quando está tudo bem. Mas quando os dias são maus, a gente costuma desorganizar os sentimentos e orar da forma que veio. Então nós podemos sim orar para que Deus nos livre dos sofrimentos e das angústias. Porém, o sim e o não depende dele. Eu posso orar para que Deus me livre do sofrimento? Você só não pode como deve. Porém, o sim e o não depende da resposta de Deus. Está comigo, irmão? Terceira coisa que Emã faz, ele se sente contado como aqueles que já morreram. Versículo 4 e 5. Sou contado como os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de mortes que jazem à sepultura, dos quais não te lembras, pois foram abandonados por suas mãos.
ele está cheio de angústia, buscando a Deus uma resposta, e está se sentindo como alguém que está sendo contado como os mortos. E aqui o que ele quer dizer? Nesses tempos de guerra, não existiam as tecnologias que nós temos hoje, e a logística que temos hoje, que um ferido na guerra é fácil de retirar do meio da guerra e colocar em um carro forte e tirá-lo de lá e levá-lo para o hospital. Porém, quando alguém sofria algum ataque nesse tempo de guerra, e não tinha a condição de tirá-lo do meio da guerra, eles pegavam esse homem e colocavam ele junto com aqueles que já tinham morrido. Então, por exemplo, o cara sofreu uma ferida muito grave em seu corpo, e aí os soldados olham para ele ao redor e dizem: ele não vai sobreviver. Se nós tirarmos ele daqui, levarmos para lá, ele vai ser um peso para nós e talvez nós também seremos atingidos. O que eles pegavam? Pegavam um soldado que estava ferido e jogava ele junto dos mortos. E ainda que aquele que estava ferido gritasse: mas eu não estou morto, os soldados gritavam: por enquanto, porque a sua ferida é para a morte, portanto você não vai resistir, então fique aí. E passavam-se algumas horas, esse soldado morria. Então Onã está se comparando a alguém que está vivo, mas está sendo contado com os mortos. Onã está se comparando com alguém que vive, porém está vivendo como estivesse em meio aos mortos. Isso é terrível, irmão. A sensação de viver e ainda se sentir entre os mortos é terrível, que é a forma que ele está vivendo aqui, que é a forma que ele está se sentindo. Alguém que foi deixado para morrer, alguém que Deus nem se lembra mais. Ele diz: eu estou me sentindo como alguém que Deus nem se lembra mais. Imagina a angústia de um homem desse, alguém que ora, e aparentemente Deus nem o ouve mais. Alguém que ora, e o sentimento que ele tem é que Deus não o ouve mais. Eu estou vivo, mas parece que estou morto. Eu estou vivo, mas estou vivendo como aqueles que estão na sepultura, que Deus não olha mais para mim e que Deus não me ouve mais. É esse o sentimento que Onã estava tendo naquele momento por não ouvir a voz de Deus. A quarta coisa que Onã faz, ele reconhece a soberania de Deus. Versículo 6 ao 9, olha só o que diz: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos e nos abismos. Sobre mim pesa a sua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afasta-te de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Olha só o que ele faz. Ele está reconhecendo a soberania de Deus, porque em outras palavras ele está dizendo: eu sei que foi o Senhor quem fez isso comigo. Onã não culpa o seu inimigo, Onã não culpa os seus amigos, Onã não culpa os seus familiares. Onã está dizendo: eu sei que eu só estou vivendo isso porque foi o Senhor que permitiu com que eu vivesse. Nenhum judeu, nesse tempo, era capaz de desprezar a soberania divina, porque eles viam o que Deus fazia e viam do que Deus era capaz, portanto, eles sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Portanto, eles, em meio ao sofrimento, a única coisa que eles podiam fazer era olhar para Deus e dizer: eu sei que é o Senhor que está fazendo isso comigo. Porém, olha a consciência desse homem, em meio ao sofrimento, dizendo: eu estou passando isso aqui porque o Senhor está fazendo isso com seu filho. Eu estou fazendo isso aqui não é porque o fulano fez, não é porque o ciclano fez, mas foi porque o Senhor está agindo comigo desta forma. E mesmo Onã sabendo, preste atenção nisso, mesmo Onã sabendo que era Deus que estava fazendo isso, em momento algum ele se manifesta aborrecido com Deus. Mesmo Onã dizendo: o Senhor está fazendo isso comigo. Entre aspas, a responsabilidade do que está acontecendo comigo é sua, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas mesmo assim, ele não se aborrece com Deus. Tanto é que ele continua orando. E a oração dele não é uma pirraça. A oração dele não é uma oração infantil, dizendo: ô Senhor, o Senhor deve me ouvir, porque... Não,
A oração dele não é uma oração infantil, é uma oração consciente, dizendo, eu sei que foi o Senhor quem fez isso comigo, portanto eu vou continuar orando até o Senhor resolver me ouvir. Eu sei que foi o Senhor que colocou essa aflição na minha vida. Ele diz que desde jovem está sofrendo com isso. Então ele está dizendo, desde jovem eu sofro com isso, e todo esse sofrimento foi o Senhor que permitiu com que eu passasse. Portanto, ainda assim, eu não vou parar de orar até que o Senhor me responda. E o que Onã queria, irmão, talvez não era nem a cura. O que Onã queria, talvez não era nem o alívio do sofrimento carnal. Ele só queria ouvir a voz de Deus. E nessa ânsia de ouvir a voz de Deus, ele está dizendo, o Senhor está agindo assim comigo, mas tudo bem, eu vou continuar orando até que o Senhor me responda. Presta atenção nisso, nós temos que ter essa percepção que Deus pode estar nos abatendo, mas ainda assim, se Ele estiver nos abatendo, ainda continua sendo para a glória dEle. Alguns sofrimentos em nossa vida, nós não teremos explicação. Algumas coisas que nós passamos, nós não teremos explicação. Você pode olhar e dizer, mas não é possível. Eu estou colhendo na plantação errada. Fulano plantou e eu estou colhendo lá. Eu não plantei isso tudo para colher dessa forma que eu estou colhendo. Mas saiba que aquilo que você está passando, ou aquilo que você já passou, o sofrimento que você já passou, ainda que esteja te abatendo, pode ser que é Deus que está te moldando, pode ser que é Deus que está te deixando nesse sofrimento, e às vezes não terá uma explicação. Jó tinha explicação, irmão? Só você ler lá o livro, capítulo 1. Havia um homem em Ur dos Caldeus, homem íntegro e justo, e temia ao Senhor. Porém, certa vez os anjos do Senhor vieram até ele, e veio junto com eles o Satanás. E Satanás disse, olha para Jó, olha o que ele tem, só tem porque o Senhor permite que ele tenha prosperidade, deixa eu tirar para ver se ele continua. Deus fala, beleza, vai lá e tira. Deus permite que Satanás tire do homem justo, íntegro, que temia a Deus. Para quê? Só para comprovar que Jó não negaria o nome do Senhor. Já parou para pensar que alguns dos sofrimentos em nossas vidas só existem para que no final Deus possa provar de nós que nós não negamos o nome dEle, ainda que tenhamos sofrido aquilo que passamos? Já parou para perceber que alguns dos problemas que passamos em nossa vida, que talvez esse trajeto é só para Deus perceber se nós conseguimos passar por esse trajeto sem murmurarmos e sem atribuirmos culpa a Deus? Já parou para perceber se esse trajeto e o sofrimento que você está passando não seja só para glorificar a Deus, que foi como Enã e foi como Jó? Porque nós pegamos lá a questão do cego, um dos cegos que Jesus curou. Aí ele está cego, os discípulos perguntam, por que ele está cego? Ele pecou ou os pais deles pecaram? Jesus diz, nem ele, nem os pais, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Qual é a lógica? Deus permite que a pessoa nasça cega, para no final o nome dele ser exaltado. A mesma lógica que ele deixa que nós sofremos às vezes, para que o nome dele possa ser exaltado. Então o sofrimento de Emã eu estou sofrendo, o meu sofrimento tem uma fonte que é Deus, e Deus está deixando eu sofrer, para que o nome dele seja exaltado. É difícil ouvir isso, né, irmão? Eu sei que é. Mas muitos dos sofrimentos de nossas vidas, talvez, seja para que o nome de Deus possa ser exaltado. Alguns dos sofrimentos você vai orar, vai sair do sofrimento às vezes sem explicação nenhuma, mas é para que o nome de Deus seja exaltado. A quinta coisa que Emã faz, ele argumenta a Deus sobre o seu sofrimento, versículos de 10 a 12, olha só o que ele diz. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a sua justiça na terra do esquecimento? Olha só o argumento de Emã. Emã argumenta dizendo, olha para os mortos, e será que os mortos têm condição de te responder?
porque o Senhor não está me respondendo como nos responde aos mortos. Só que tem uma diferença de mim para os mortos. Qual que é a diferença? Que os mortos não te respondem. Qual que é a diferença de Emã para os mortos? Os mortos não te respondem. Então ele questiona: será que se eu faz maravilhas entre os mortos? E mesmo se o Senhor fizer maravilha entre os mortos, do que adianta? Eles estão mortos, eles não podem te louvar. Ele questiona: no meio dos mortos, há louvor ao teu nome? Não, mas eu te louvo. Por que então que o Senhor está me tratando como os mortos? Os mortos não podem te adorar, mas eu estou te adorando. Mas o Senhor está tratando-me como trata eles. A sua mão se afastou de mim, como se afastou deles, porque eles estão mortos. Aí também ele fala sobre a bondade de Deus aos mortos. O que adianta Deus ser bom para os mortos? Não adianta, por quê? Porque o morto não dá resposta. O morto não é capaz de discernir. Em outras palavras, ele chama a Deus a um embate, dizendo: o Senhor não responde a mim como responde aos mortos. Porém, se eu morrer, o Senhor pode estar perdendo alguém que te louva. Olha o argumento de Emã: os mortos não te louvam, eu te louvo. Os mortos não podem te adorar, eu posso. Os mortos não podem ver suas maravilhas e te adorar, eu posso. Portanto, se o Senhor não ouvir a minha oração, o Senhor pode estar perdendo alguém que pode te adorar e alguém que pode te louvar. Isso não é uma oração maluca? Do tipo, chamando a Deus para um embate, dizendo: os mortos não podem, mas eu posso. Se eu morrer, quem está perdendo é o Senhor. Porque veja bem, eu estou há anos sofrendo, orando, eu estou há anos sofrendo, buscando a tua face, eu estou há anos buscando o teu milagre, e o Senhor não me responde como não responde aos mortos. Se eu morrer, quem está perdendo é o Senhor. Olha o argumento de Emã. Será que nós temos moral para ter um argumento desse, quando estamos em meio ao sofrimento? Porque se Emã fala isso, ele tinha um histórico. Se Emã está dizendo: me compara com os mortos e vê quem que no final te adorou mais, te louvou mais. Se ele está dizendo isso, é porque ele tem histórico. Se olharmos para o nosso histórico, será que temos condição de fazer uma oração dessa, dizendo: Deus, me compare com os mortos? E me comparando com os mortos, veja se eu não sou digno de receber a tua maravilha. Me compare com os mortos e veja se eu não sou digno de receber o seu milagre. Será que nós temos condição de orar dessa forma, pedindo a Deus para nos comparar com os mortos? Será que de fato é um bom negócio para Deus fazer maravilhas em nossas vidas? Fique com essa pergunta. E a outra coisa que Emã faz é fazer outro apelo a Deus. Versículo 13 e 14, ele diz: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? E aqui mais uma vez, ele clama a Deus por resposta. E aqui nós podemos ver que o que está matando Emã não é a doença. O que está matando Emã é a falta de comunicação de Deus para com ele. Ele está só implorando a Deus uma resposta, falando: Deus, mesmo que seja a resposta, tá bom, você vai morrer. Assim como Ezequias orou lá, né, quando Isaías dá a resposta para ele, diz: arruma sua casa, você vai morrer e não vai viver. Ezequias vira o rosto para o lado, ora a Deus, Deus fala: tá bom, manda Isaías voltar e fala: tem mais 15 anos de vida. Talvez Emã queria ouvir a voz de Deus dizendo: arruma sua casa que você vai morrer. Mas Emã só queria ouvir a voz de Deus. Irmãos, assim, de verdade, não há nada pior do que orar sem nenhuma resposta. Não há nada pior do que você buscar, clamar, e ir no monte, e fazer jejum, e fazer tudo o que você pode, e a resposta de Deus ser um silêncio. Não há nada pior do que isso. Mas eu repito isso, eu quero repetir isso mais uma vez. O fato dessa oração não ser respondida não nos dá direito a pararmos de orar. Porque Emã continua dizendo: eu oro a ti dia e noite, ainda assim que o Senhor não ouça a minha oração. Eu clamo ao Senhor dia e noite, ainda que o Senhor não incline seu rosto para mim como inclinou para outras pessoas. Porque veja bem, imagina só Emã olhando para
as pessoas ao seu redor, porque, como eu te disse, ele era leproso, então provavelmente ele era levita, mas aposentado do seu serviço. Então ele olhava para aqueles que estavam operando o serviço e ele não podia fazer. Ele olhava para aqueles que estavam trabalhando no templo e ele não podia fazer. Por quê? Porque ele estava sofrendo com a lepra e sofrendo com a falta de resposta de Deus. E esse homem estava num sofrimento sem fim e continuou nesse sofrimento sem fim. Olha só o que ele diz no versículo 15: ando aflito e prestes a morrer desde moço, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado, e sobre mim passou a tua ira, e os teus temores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, há tempo que me circundam. Olha o que ele está dizendo: eu não suporto mais. Agora ele começa a achar que o problema é que Deus está irado com ele. Ele está dizendo: Deus, o Senhor está tão irado comigo, que a sua mão não sai de sobre mim com essa ira. O Senhor está tão irado comigo que parece que eu oro, e a sua ira está sobre a minha vida e não sai da minha vida. É uma oração desesperada, é uma oração do homem que não sabe mais o que fazer. E aí eu lembro do que Davi falou quando ele faz o censo, lá em 2 Samuel, ele faz um censo, e aí, incitado por Satanás, ele faz um censo, e aí Deus vem o questionar dizendo: você fez um censo sem eu te ordenar. Agora você vai ter que escolher, você vai cair na mão dos seus inimigos, na mão de Satanás, na mão dos seus inimigos, na mão dos seus inimigos, o povo vai ficar com fome, ou você vai cair nas minhas mãos. Aí Davi fala com Deus: se eu cair na mão dos homens, o Senhor pode me tirar. Se eu cair na mão dos meus inimigos, o Senhor pode me tirar. Mas se eu cair nas tuas mãos, quem é que pode me livrar? E aqui está Emã, caindo nas mãos do Senhor, porque ele vai fazer para quem? Qual que é o plano B de Emã? Vai ligar para quem? Vai ligar para o Salomão? Falando: Salomão, Deus não está me respondendo, vai fazer o quê? Porque se o problema de Emã fosse dinheiro, Salomão poderia resolver. Se o problema de Emã fosse alguma questão na sua casa ou no serviço do templo, Salomão poderia resolver. O problema de Emã é que ele tinha um problema que ninguém podia resolver, irmão. E aí é triste, abre essa aspas comigo, quando eu vejo às vezes alguém que tem muito dinheiro em depressão, por exemplo. Porque a gente olha de fora e olha a vida do cara e vê e fala: eu comendo coxinha de frango no final de semana, eu dou umas risadas. Imagina esse cara tendo o que tendo, e assim, ó, o que é que pode resolver o problema desse cara? Porque ele olha para a direita, olha para a esquerda e fala: eu tenho tudo e não tenho nada. Eu tenho acesso aos melhores lugares, mas eu não estou feliz em nenhum deles. Se eu pegar meu telefone agora, eu tenho o contato dos homens mais poderosos do país, porém nenhum deles podem resolver o meu problema. Assim como um homem muito rico às vezes fica doente, e aí ele cai no hospital, e ele pode cair onde estiver, sírio-libanês. Mas se os médicos não acharem refúgio, quem é que poderá o salvar? Ele pode pegar toda a sua riqueza e dizer: está aqui toda a minha riqueza, eu estou entregando dinheiro para que você me salve. E o que o médico vai dizer? Eu não posso resolver o seu problema. Eu não posso fazer nada por você, por quê? Porque eu não consigo comprar aquilo que é incomprável. É o que a mãe está fazendo. A mãe está vivendo uma vida, passando por um funil, por uma peneira, que é Deus que está conduzindo, e a única coisa que ele pode fazer é orar a Deus e pedir a Deus para que tire o peso da mão, porque ele pensa que Deus está irado com ele, e se Deus não tirar a mão, ele não vai suportar aquilo que está vivendo. E a oitava coisa que Onã faz, ele finaliza dizendo que se sente sozinho. Olha só o que ele diz no versículo 18: para longe de mim afastastes os amigos e companheiros, os meus conhecidos agora são as trevas. E aqui ele finaliza o salmo dizendo o que toda a pessoa que está passando por sofrimento vive em meio àquilo que está passando, né? Em meio ao deserto que está passando, a solidão. Porém ele está dizendo: os meus amigos foram embora, o Senhor me afastou de todo mundo, e agora os meus conhecidos são apenas as trevas.
ninguém está perto de mim, não tenho ninguém para conversar. Aliás, nem o próprio Deus me responde. Não tenho ninguém perto de mim, meus amigos foram embora. Porque eu creio que Deus age dessa forma. Quando Deus é o cabeça do sofrimento, quando Deus é o cabeça da provação, Ele age dessa forma. Não é que as pessoas vão embora, talvez as pessoas estejam no mesmo lugar, mas Deus age de uma forma em que parece que essas pessoas estão longe demais para te ajudar, e de fato elas estão longe demais para te ajudar. Eu não sei se você já passou por dias assim, mas esses dias são dias em que você tenta conversar com todo mundo, mas parece que ninguém está te ouvindo. Esses dias são dias em que parece que as pessoas tentam te ajudar, mas você parece que também não quer nem a ajuda. Porque a aparência que se tem é que Deus está trabalhando nesse lugar, sabe? Assim, ó, e Ele diz, de alguma certa forma, fulano afasta-te dele, ciclano afaste dele, deixa ele sozinho lá, porque é momento dele passar sozinho comigo. É momento dele ficar sozinho comigo para ele descobrir quem eu sou. Em momentos de aflição, em momentos de sofrimento, às vezes as pessoas não se afastam, mas Deus trabalha de uma forma em que você se sente afastado de todos, porque nesse momento, talvez, Deus quer que você ore a Ele e expresse a Ele o seu sentimento, ainda que não venha a resposta. Olha que engraçado. Porque Deus ouvia a oração de Emã estava afastado de todo mundo foi embora, Emã só orava, e mesmo assim Deus não respondia. Então, no momento de sofrimento, irmãos, preste atenção, talvez nos momentos de sofrimento, Deus vai te deixar em um lugar sozinho. Talvez em momentos de sofrimento, Deus vai te deixar em um lugar onde as pessoas não vão te entender. Talvez em momentos de sofrimento, você vai passar por lugares e frustrações que aparentemente ninguém vai estar com você. Mas você não pode parar de orar, porque Deus não parou de te ouvir, ainda que Ele não te responda. E o que Emã está nos passando? O que essa oração de Emã está nos passando? Isso me fez refletir, que muitas das vezes nós dizemos para as pessoas que há uma luz no fim do túnel, mas para Emã não teve. Muitas das vezes nós dizemos, irmão, fique tranquilo porque Deus está trabalhando. Para Emã, Deus só estava ouvindo. Para Emã começou ruim e terminou pior ainda. Para a irmã começou, na adolescência começou ruim, desde a juventude começou ruim, mas ficou pior ainda. E aqui nós podemos pensar nessas pessoas que vivem uma vida de sofrimento, nunca tiveram um refrigério. Conhece pessoas assim? Que vivem uma vida de intenso sofrimento, nunca tiveram um refrigério. Sofreram em casa, sofreram com os pais, sofreram com mãe, aí se casou, sofreu com a esposa, aí teve filhos, sofreu com o filho, às vezes o filho nasceu debilitado e passou a vida toda em uma cama, nunca tiveram um momento de alívio, o dia mau dele durou para sempre. Ele nasceu do dia mau e morreu no dia mau. Não teve um minuto de oásis, porque às vezes nós passamos por sofrimentos temporários e pontuais, e esse sofrimento vai embora. Mas algumas pessoas passam por sofrimentos incessantes, que tem começo e não tem fim. Que só tem uma hora de começar, mas não tem uma hora de terminar. E conheço pessoas que viveram uma vida toda ruim e morreram em uma vida ruim. Nunca alcançaram a benevolência de Deus em nada, porém eram servos de Deus. Conheço pessoas que oravam, mulheres que oravam, morreu. O marido não valendo nada, os filhos não valendo nada, morreu orando pelos maridos, pelo marido, pelos filhos, pela família, morreu sem ver a conversão de ninguém e ainda assim era um homem e uma mulher de Deus. E sabe o que isso faz? E mais uma vez eu quero frisar, isso descaracteriza esse falso evangelho que diz que estamos imunes aos sofrimentos de Deus. E esse falso evangelho que diz que estamos imunes ao sofrimento de Deus, rouba de nós o que é mais precioso. E o que é mais precioso? A glória que estamos aguardando. O dizer que você é filho de Deus, você não pode sofrer. Se você é filho de Deus, você não pode viver a pobreza. E aqui eu não estou dizendo que você não pode estudar, essa é outra conversa, você sabe disso. Mas eu estou dizendo que não é porque você está sofrendo
que você não é servo de Deus. Não é porque o fulano de tal está sofrendo que ele não é servo de Deus, porque nós lemos a história de Emã, o homem de Deus, levita da casa do Senhor, um dos homens mais sábios da época de Salomão, que sofria. Porque não adianta recortarmos a Bíblia Sagrada para tentar imprimir um evangelho triunfalista, porque não existe, irmãos. Deus pode. Deus poderia, nesse momento que Emã orou e responder, Emã poderia, assim como fez com Isaías, que Isaías entrou depressivo no templo também, entrou mal no templo lá no capítulo 6, dizendo que entrou para baixo, sem querer fazer nada, e o Senhor apareceu para ele numa visão, com as asas no templo, 6 querubins, duas voando, duas tampando o pé, duas tampando o olho, e um anjo com a tenaz na mão, e colocando na boca dele. Deus poderia ter feito isso? Poderia, mas não fez. Por quê? Porque Deus não quis. Ele fez para Isaías, mas não quis fazer para Emã. E aqui fica a sua resposta às vezes, que você olha para o outro e diz, por que Deus faz no outro e não faz em mim? Porque Ele não quis. Nascemos no mesmo lugar, tivemos a mesma criação, ou vivemos uma adolescência juntos, e agora fulano está lá e eu estou aqui. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim. Porque às vezes nós temos a mania de acharmos que o Evangelho resolve todos os problemas, e às vezes o Evangelho não vai resolver todos os problemas. Os problemas de vida, pelo menos, não. Mas o maior problema que poderia resolver está resolvido, o seu problema. Porque era o único que você não conseguiria resolver, e o Evangelho resolveu. Porque em relação à doença, você vem no médico, e se não curar, e você morrer pela doença, glória a Deus por isso. Em relação às finanças, nós temos que fazer nossa correria, e ir trabalhar, e fazer por onde lá, e resolver o problema. E se não resolver, e a gente viver uma vida, às vezes, no limite, glória a Deus por isso, porque algumas pessoas vão viver no limite. Porque se tiver um pouquinho a mais, Deus, sabe assim, um pouquinho a mais, o cara já quer bater na cara de todo mundo e dizer, agora eu tenho e você não tem. Aí Deus às vezes mantém o cara aqui, para dizer, fica aí no seu lugar. Você não pode. Então o Evangelho não é o Evangelho triunfalista. O triunfo do Evangelho não é as coisas que Deus pode nos dar. O triunfo do Evangelho é o que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O triunfo do Evangelho é esse. Portanto, se passamos por sofrimentos, nós devemos passar por esses sofrimentos, entendendo que Deus é Deus sobre nós. Se Ele quiser afastar de nós os sofrimentos, Ele vai afastar. E se Ele não quiser afastar, Ele não vai afastar. E nós devemos honrá-lo, mesmo que Ele não afaste. Está comigo, irmão? Amém. Vamos às aplicações práticas desse texto. O que esse texto pode nos ensinar? Ele nos ensina que Deus permite o sofrimento em nossas vidas, para que nós possamos lembrar que o céu não é aqui. Deus permite o sofrimento na sua vida, para que você lembre que o céu não é aqui. Nós estamos perdendo a noção da eternidade, porque estamos focados nas coisas terrenas, e esquecemos que a nossa estadia aqui é só de passagem. Nós perdemos o foco onde deveríamos ter o foco, e queremos tudo, vivenciar tudo na terra. As pessoas querem ganhar tudo que podem na terra, querem fazer tudo o que querem na terra, e esqueceram que o foco dela não são nas coisas da terra, são nas coisas celestiais. Nós somos peregrinos nessa terra. Você é peregrino nessa terra, você está passando por essa terra só de passagem. Você é apenas o embaixador do reino dos céus. O reino que você mora não é aqui. O reino que Deus separou para você não é aqui. Jesus não disse lá no livro de João, no capítulo 14, eu vou ficar aqui na terra preparando moradas para você, não. Ele disse, eu vou ao Pai preparar moradas, dizendo, a casa de vocês não é aqui. Vocês não vão ficar para sempre aqui, portanto, as coisas da terra você pode ter, mas você não deve focar somente nelas, porque o seu foco deve ser na eternidade. Então você pode orar para que Deus te livre do sofrimento.
Porém, se a resposta dele for não, lembre-se que você está passando nessa terra apenas como um passageiro. Lembre-se que você está passando por essa terra apenas momentaneamente, porque a sua casa não é aqui. Ainda que as pessoas abandonem, ainda que as coisas que você quer que funcione não funcione, ainda que você faça algumas coisas e não deem certo, lembre-se que a sua passagem não é aqui. Olha só, Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada certeira. Deus não prometeu que a sua viagem seria fácil, mas Ele prometeu que você iria chegar. É a história de um casal de missionários que resolveram entregar a sua vida para o Senhor e foram viajar, depois dos filhos já grandes, passaram anos em outro país pregando o Evangelho, às vezes passando necessidade, às vezes passando fome, porque o lugar era escasso, e aí pregaram o Evangelho, eram escorraçados nos lugares, e passaram anos pregando o Evangelho, e depois de velhinhos, mandaram cartas dizendo: estamos voltando para casa, nós estamos chegando a casa daqui a alguns dias, e aí entraram no navio, da onde estavam, e voltaram para a cidade da onde eram naturais, onde seus filhos, netos, as pessoas moravam. E aí eles chegando no cais, eles olharam pensando que teriam pessoas esperando por eles, e eles olharam no cais e não tinha ninguém esperando por eles. Aí eles pensaram: não tem ninguém nos esperando aqui porque eles estão em casa, prepararam uma surpresa para nós. E aí eles correram para casa. Quando eles chegaram em casa, abriram a porta, esperando todo mundo gritar surpresa, e ninguém estava esperando por eles. Aí o marido, mais rebelde do que a mulher, olhando para tudo, viu que ninguém estava esperando por eles, deixou a mala em casa e está saindo pela porta. A mulher diz para ele: aonde você está indo? Eu estou indo esfriar a cabeça. Mas por quê? Porque não tem ninguém nos esperando. Aliás, pergunta para o seu Deus se é assim que ele recebe quem trabalhou para ele a vida inteira. Se é assim que ele recebe em casa quem dedicou a vida inteira para ele. E o homem fecha a porta e sai para a rua. Aí ele dá suas voltas e volta para casa, chegando no final da noite, quando ele abre a maçaneta e entra. Aí ele entra um pouco mais leve e pergunta para a mulher: e aí, orou para Deus? A mulher diz: sim, orei. Aí ele diz: e o que ele respondeu? A mulher disse: ele respondeu que a nossa casa não é aqui. O que passamos aqui não quer dizer que vamos ser recompensados aqui. O que vivemos aqui não quer dizer que seremos recompensados aqui. Então aprenda que o sofrimento que Deus nos dá é para que nós possamos lembrar que nós não somos dessa terra. Nós pertencemos a um reino, e esse reino é o reino de Deus. A segunda coisa pelo qual Deus permite o sofrimento: Deus permite o sofrimento para nos lembrar da consequência do pecado. Por quê? Porque o sofrimento, a morte, a desigualdade só entrou na terra porque o homem caiu no paraíso. Se Adão não tivesse caído com Eva, se o homem não tivesse caído no paraíso, estava tudo lindo. Mas como Adão caiu, nós entramos em um corpo totalmente corruptível e o pecado tem nos destruído. E Deus permite o sofrimento para mostrar para nós o quão destrutível é o pecado e o que ele pode causar no ser humano. Deus permite o sofrimento, e às vezes Ele permite o sofrimento porque nós pecamos em alguns aspectos, e aí Ele diz: você está sofrendo por causa do pecado, para você mostrar, para você ver que você não está pronto ainda, para você ver que você ainda não está totalmente revestido, portanto, você deve buscar a santificação dia após dia. Enquanto você não começar a entender isso, os sofrimentos virão sobre você, sobre os seus pecados, mas os sofrimentos terrâneos continuarão vindo por causa do pecado original do homem no paraíso. E a terceira coisa, para eu finalizar, é que através dos sofrimentos, Deus quer que nós olhemos para Ele. Deus quer que olhemos para Ele. Deus muitas das vezes nos permite o sofrimento, porque o sofrimento nos torna vulneráveis e nos mostra o quão pequenos somos. O sofrimento nos torna pequenos demais e não podemos fazer nada a não ser o Senhor. O sofrimento te aproxima de Deus.
O sofrimento te faz ser um crente melhor. A tribulação, irmão, é uma máquina de forjar crente. Porque na tribulação você ora muito mais. Na oração você busca muito mais. Na oração a sua Bíblia substitui o seu telefone. Na tribulação a oração substitui a sua conversa com seus amigos. Porque na tribulação você olha e diz: o que eu vou fazer agora? Eu não tenho para onde ir, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu olho para cima, eu olho para baixo, não tenho para onde ir, o que eu vou fazer agora? Nos torna limitados e pequenos. Então a tribulação serve para isso, para que nós possamos depender daquilo que Deus está fazendo, depender do que Deus tem feito por nós. E ainda que continuamos no sofrimento, porque esse sofrimento será o processo que está nos forjando para aquilo que Deus quer de nós. Então, às vezes você está sofrendo, porque o sofrimento é o processo que está te levando para aquilo que Deus quer de vocês. E eu não estou dizendo que Deus vai te tirar de todos os sofrimentos. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 12, que diz sobre que Deus não quis tirar o sofrimento. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso e com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mas me glorificarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, e nas privações, e nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Nada mais, nada menos do que a maior figura depois de Cristo do cristianismo. O apóstolo Paulo sendo esbofeteado pelo mensageiro de Satanás dia após dia, e pedindo a Deus: tira de mim. E Deus dizendo: não vou não. E ele não pediu 1, ele pediu 3. E das 3 diz: não, você vai continuar sofrendo. Porque se eu tirar o sofrimento de você, você vai se vangloriar. É o cara que teve a reunião no terceiro céu com Deus. Se Deus bota esse cara ali, Deus dará, como é que segura? Um cara que teve reunião com Cristo dizendo: tá bom, vai lá, Paulo, agora lida com esses problemas da terra aí, não tem como segurar. Aí Deus deixou o sofrimento para que ele pudesse se manter alinhado com aquilo que Deus queria. A humildade de Paulo dependia que o mensageiro de Satanás o esbofeteasse. Porém, mesmo sem entender, Paulo recebeu isso em seu coração, não murmurou a Deus, e entendeu que o que bastava era a graça e não a falta de sofrimento. O que te basta é a graça e não a falta de sofrimento. Por trás dos nossos sofrimentos, sempre há um propósito divino. Por trás daquilo que você está passando, sempre há um motivo para que Deus possa ser glorificado. Então, alivie um pouco a pressão. Ore a Deus buscando para que Ele te livre do sofrimento. Mas se Ele não livrar, continue orando a Ele. Se Ele não te responder, continue orando a Ele, lembrando que a sua terra não é aqui, a sua casa não é aqui, e que sofrer não te faz de você menos cristão do que os outros.